Salve, boa noite para quem está aqui ao vivo. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Vamos se achegando, queridas mulheres, para essa live surpresa. Resolvi abrir aqui, abrir o coração. Vou acender um incenso aqui de anis estrelado para trazer a sua força de intuição, de conexão com o plano espiritual, com esse mundo dos sonhos. Vocês estão me ouvindo bem? Salve, queridas, bem-vindas. Bem, vou contar para vocês o porquê desta live, então. Mas antes eu vou chamar algumas pessoas para estarem aqui com a gente. Peraí, tô chamando algumas pessoas. Se você lembrar de alguma amiga, chame também. Pronto, aperta nesse aviãozinho que tem aí na parte de baixo da janela da live e convide suas amigas. Vamos colocar aqui perto das rosas e assim nós vamos. Muito bem. Salve, queridas, sejam bem-vindas. Gente, eu vou contar por que a gente está abrindo essa live agora, hoje. Eu não sou muito de fazer live à noite. E essa é uma escolha que eu faço por conta de ser um momento que a gente fica nas telas. Então eu não quero nem eu e nem vocês ficar nas telas muito assim por minha causa. Claro que se a gente tem uma aula num curso, eu ainda não consegui dar aula em horários que não sejam à noite, sabe? Porque a maioria das pessoas trabalha e só tem o final do dia realmente livre, então a gente vai. Mas assim, quando é live, eu prefiro fazer de manhã, porque evita que a gente fique muito tempo aí nos eletrônicos à noite. Isso é um grande tema que eu sou defensora, que a gente siga o ciclo natural. Por isso que a luz aqui tá baixinha. Tô só com uma lâmpada indireta, com a luz das velas. E quando chega esse momento do ano de equinócio, que nem agora a gente não tem nem uma semana que teve o equinócio, é um momento de uma ressincronização, de um recalibramento, um momento muito importante para a nossa biologia, para o nosso corpo. Então, quanto mais a gente puder ajudar o nosso corpo a renascer em equilíbrio, mais a gente vai poder usufruir dos benefícios que a gente estar em sintonia com os ciclos da Terra. Eu hoje, salve Emerson, bem-vindo, querido. Hoje eu sou aqui guardiã, porta-voz, sacerdotisa do Templo das Artes Femininas e da Escola de Mistérios Maria Magdalena, e a gente trabalha com essa espiritualidade corporificada, que é uma espiritualidade que inclui e abraça o corpo. E tudo que o corpo é capaz de oferecer para nós, dentro dessa experiência humana que a gente tem aqui na nossa passagem aqui na Terra. Então o caminho do corpo, que inclui o corpo, também é chamado de caminho de esquerda e de caminho do feminino, porque o corpo ele é feminino. Dizer que o corpo é feminino talvez soe um pouco estranho para algumas pessoas. Eu mesma, quando escutei isso pela primeira vez, dos meus professores, do Azra Bertrand, inclusive, eu perguntei para ele assim, eu falei assim, por que vocês falam tanto só do feminino?
E o masculino, né? E aí ele falou assim pra mim, é que o modelo é feminino, ele falou. Veja bem, num corpo humano, as mamas na mulher, elas servem para amamentar a criança, o bebê, o filho. E nos homens, qual que é a função das mamas? Nos homens, as mamas não têm função. O homem, ele não produz o leite, né? Quem produz leite é a mulher. Então, ele me mostrou, foi só um exemplo, tá? Ele falou outras coisas, que a gente vive num modelo, numa matriz, que ela é fundamentalmente e essencialmente feminina. E qual não é a nossa situação enquanto humanidade, hoje em dia, quando a gente percebe que a gente está tão desconectado, está tão longe, está tão assim fora desse universo feminino, já se perdeu tanta coisa importante que é guia para a nossa vida. Então uma delas são os ciclos, a gente estar no escuro quando é escuro e estar no claro quando é claro do dia. E outros, muitos outros aspectos muito ligados com o feminino que também foram esquecidos, perdidos, e pior do que isso, foram perseguidos e foram condenados e foram silenciados, torturados, apagados, ocultados. E essa história é longa, né, gente? A gente sabe, eu não tô falando nenhuma novidade, a gente sabe tudo que... Toda essa campanha de, até os dias de hoje, uma violência contra o feminino, isso daí tá estampado, é uma característica desses tempos de agora. Mas eu tenho um compromisso, eu tenho uma missão, eu tenho aquilo que me move, que é um chamado da minha alma, que é resgatar o feminino na sua origem pré-patriarcal. Imaginar esse feminino antes do patriarcado. Do que nós já vivemos, como que era antes do estrago ser feito, antes do trauma ser colocado, antes da violência. E muita gente, me arrisco dizer que a maioria das pessoas nunca nem pensou nisso, nunca chegou lá, não foi numa linha de pensamento, de imaginação, se conectar com esse mundo invisível, onde a gente atravessa os portais e encontra novas realidades passadas e futuras, e foi ver como é que era esse lugar do pré-patriarcal, entendendo que o patriarcal, em essência, ele é o uso da força de uma dominância de um gênero sobre o outro. No caso, a gente chama patriarcal porque na história o que aconteceu foi que os homens, não estou generalizando para todos os homens, mas os homens, o sexo masculino dominou as mulheres. Então, se chama patriarcal. Muito bem, se a gente pensar o que tinha antes, será que existia vida na Terra antes? E quando a gente fala de patriarcado, estamos falando de... O que se entende, no geral, é que são mais ou menos uns 10 mil anos. 10 mil anos. 10 mil anos. O que você acha que representa 10 mil anos na história aqui, da nossa história, da humanidade e muito mais ainda, lógico, da Terra? Pois é, se estima que o nosso planeta, as águas do nosso planeta, estamos aqui consagrando-as, elas têm, ou melhor, elas e o planeta têm mais ou menos 4 bilhões e meio de anos. É o que se conseguiu medir. Pode ser mais, menos, podemos estar errando para 1 bilhão para mais, 1 bilhão para menos, podemos, mas é uma referência. Então,
4,5 bilhões de anos atrás, este planeta se formou. E o ser humano foi aparecer aqui no planeta 200 mil, nem 1 milhão de anos. O ser humano, que eu saiba, não tem 1 milhão de anos aqui no planeta. Mas muito bem, tem algumas centenas de milhares de anos. Então, o homem de Neandertal, 300 mil anos atrás, que é o precursor do Homo sapiens, que é a nossa espécie, que a gente se entende aqui por gente, por ser humano. Então, falar de 10 mil anos, que é o tempo do patriarcado principal, no grande escopo das coisas não é muita coisa. Ou seja, a gente tem um condicionamento muito maior no feminino do que na distorção do patriarcado, que é masculina. Só que essas memórias, essa lembrança, esse saber, esse conhecer, esse mistério, eles estão guardados aqui, ó, em locais dentro da nossa memória ancestral, dentro do nosso cerebelo. Tem lugares aqui no nosso corpo que guardamos essa memória nas nossas células, só que ela não está assim aberta e disponível. A gente precisa fazer um trabalho que é um trabalho energético, é um trabalho espiritual, ele é mental, ele é emocional e ele é físico também. É um trabalho que envolve todos os elementos e todos os nossos sentidos. Salve, Babi! Bem-vinda, querida! E vou aproveitar que a Babi chegou e vou falar para ela compartilhar lá nos nossos grupos essa live, Babi, para o pessoal chegar. Então, quando a gente faz um trabalho e a gente busca integrar todos esses sentidos e ir lá sentir, conhecer, imaginar, desbloquear essas memórias, a gente começa a compreender melhor o que está acontecendo por aqui, o que nós estamos fazendo. Eu estava falando de despertar memórias antigas que estão dentro de nós e que nos levam para essa lembrança, para esse lugar da gente conhecer e saber e viver, sentir mesmo. Como que é o pré-patriarcal? E aí, gente, no pré-patriarcal, o que eu resgatei até agora é um entendimento de que no pré-patriarcal a mulher não só ela era de igual para igual, como por conta dela ser a geradora da vida, aquela que pare as novas crianças, os novos frutos. Muito bem, mulheres, resumindo, porque eu já falei um pouco, eu sei que não deu para ouvir tudo, tá? Eu vou resumir aqui. Estava dizendo para vocês o quanto que a gente tem toda uma história da nossa humanidade e da nossa terra, do lugar onde a gente mora. Estamos ocupando um espaço aqui neste planeta Terra. Aí eu perguntei para vocês têm ideia de quantos anos tem o planeta? Estima-se que o planeta tem 4,5 bilhões de anos de tempo, de existência. E aí eu falei também, tá, e o ser humano, quanto tempo tem de existência que essa espécie apareceu aqui no planeta? E a gente sabe que é muito menos. Eu não sei de registro que o ser humano tenha 1 milhão de anos, é menos do que 1 milhão. E a gente está falando que o planeta tem 4,5 bilhões. E que o homem, por exemplo, de Neandertal, que é precursor ao Homo sapiens, que é a nossa espécie, é de 300 mil anos atrás. Tudo isso trazendo esses números e esse escopo, essa perspectiva das coisas, para dizer que isso que a gente conhece como sendo a nossa cultura, a nossa sociedade, a maneira como a gente vive, a forma do tratamento entre as pessoas, e aí no caso, essa energia patriarcal, essa dominação daquilo que é masculino, que é racional, que é linear, que coloca valores duvidosos acima
dos mais importantes, que não coloca a vida no centro, não coloca o amor no centro, que não coloca as crianças no centro. Então, esse tipo de jeito que a gente tem aqui de viver da nossa sociedade é muito novo. Tem mais ou menos 10 mil anos, que é o tempo aí mais ou menos do patriarcado, que começou, na verdade, quando começou a agricultura, quando o ser humano parou de ser nômade, de coletar e de caçar e começou a plantar, e tudo tem o seu ônus e o seu bônus. Um deles é que a partir daí criou-se o conceito de propriedade, que até então não existia. Eu estava escutando até ontem, assistindo um vídeo no YouTube de um autor muito consagrado que fala sobre Jesus de um ponto de vista bem alternativo. E ele falou muito isso, que Jesus falava aramaico, que isso é uma coisa que ninguém pode dizer que não era, porque parece que é unânime, dentro de tantas versões, de tantas histórias, parece que essa era unânime, e que a própria linguagem que ele usava é fruto do que eles viviam. Então a língua, ela é produzida, ela é desenvolvida a partir do que está acontecendo ali com o povo. É algo que vai sendo criado, é algo vivo. E que, por eles serem um povo nômade, esses primeiros judeus, precursores, antepassados, ancestrais de Yeshua, eles eram nômades. Então o nômade, ele estava explicando, ele caminha, ele só caminha. Ele não tem um destino, mas ele não fica parado. Então ele caminha, e quem é que está guiando ele? Aí é que ele traz Allahá, Allahá, a força do coração. Olha que bonito, que já teve um povo aqui na Terra que falava o aramaico, que é a língua de Jesus e de Maria Madalena, por sinal, que vivia sendo guiado pela força do coração, na época que eles eram nômades, né? Então eu tô vindo aqui trazer toda essa introdução para vocês, para dizer, gente, o que a gente conhece como vida, como patriarcado, como sociedade, como cultura, como as relações que a gente vive aqui, muita coisa a gente está sujeito a viver porque já estava acontecendo antes, e a gente segue aqui no mesmo padrão. Isso é novo, nem sempre foi assim. Nem sempre a gente foi desconectado da natureza. Isso é muito novo. Para vocês terem uma ideia do quão novo isso é, vocês sabem há quanto tempo existe luz elétrica? Há quanto tempo? Vocês sabem há quantos anos a gente tem luz elétrica? Que a gente aperta um botão e tem luz. À meia-noite, às 3 da manhã, às 5 da manhã? Pois faz só 300 anos. Foi em 1770, quando teve a penúltima, agora a penúltima conjunção de Aquário, ou melhor, de Júpiter e Saturno em Aquário. Aí começou a se viver com a luz elétrica. E a gente teve uma outra conjunção de Júpiter com Saturno em Aquário, que foi a grande conjunção, que foi no solstício de 2020. Então a gente está vivendo um momento que ele é um novo modelo. Tem bastante gente já encarnada aqui na Terra que está trabalhando incansavelmente, e quando cansa, descansa e depois continua, que foi o que aconteceu comigo no ano passado, para ancorar novas frequências e uma nova matriz de viver, que é uma matriz que está mais sintonizada com o nosso sentir, com o nosso desejo, com o nosso ser, com aquilo que preenche a nossa alma e que faz a nossa alma vibrar, estando aqui, encarnadas. Que é algo que não silencia a nossa arte, a nossa sensibilidade. Então, a gente está construindo
uma maneira de viver, de ser, que inclui tudo isso. Porque tudo isso que eu falei agora é o feminino, que foi excluído. Então, dentro de tudo isso, gente, a gente tem um ponto que até muito pouco tempo não estava sendo falado, não estava sendo incluído, não estava sendo contemplado nessa história toda de resgate do feminino, que é a nossa relação com o dinheiro. E, para além do dinheiro, com a riqueza, com a prosperidade e com a abundância. Todas essas palavras são sinônimos. Porque prosperar, o prosperar, ele tem a ver com você se desenvolver enquanto ser que vem habitar aqui essa terra. Significa em você germinar, em você crescer, em você dar frutos. É o nosso destino. Esse é o nosso destino aqui. Crescer, evoluir, se desenvolver, prosperar. A abundância tem a ver com um fluxo de energia aonde não falta nada. Não falta nada. Não tem essa sensação de falta, de que está faltando, que é pouco, que não é suficiente, que eu não tenho, que eu não consigo, que eu não posso. A abundância é o oposto disso. É uma sensação de plenitude, de relaxamento, de segurança, de certeza, de confiança, de fé. A abundância é um fluxo de energia que te traz bênçãos, abundância. Bom, estou falando da abundância, né? Essa força da abundância, ela traz recursos, nutrição, ela traz abrigo, ela traz amor, não falta, tem para todos, tem suficiente, tem para todos, cada um tem seu tempo de ter, você recebe, depois você também perde na hora de ir embora, você não vai levar nada daqui, não é? Então, prosperidade, abundância, e agora sim, ó, mais especificamente está descendo aqui os códigos da riqueza. Por que eu estou usando essa palavra riqueza? Porque é uma palavra que, assim, né, gente, toda palavra é um encantamento, toda palavra é uma magia, toda palavra é um feitiço. Você tá ali proferindo alguma coisa. E a riqueza, eu aposto com vocês que não é a palavra mais dita ao longo de um dia para a maioria das pessoas. Ou seja, talvez você que está vendo essa live, ao longo de um período de 24 horas, você se pegue pensando. Vou dar uns exemplos bem aleatórios, mas é para vocês pegarem o sentido da coisa. Putz, estou sem dinheiro no banco. Queria comprar alguma coisa e não tenho dinheiro. Nossa, vai faltar. Tá faltando alguma coisa. Olha, não tenho o suficiente. Isso aqui vai acabar. Eu tô correndo o risco de perder. E se eu perder? Ou eu já perdi? Por que eu... Aí entrar na questão da perda. E são muitos, mas muitos pensamentos que atravessam a gente. Todos esses que eu falei são pensamentos de escassez. E isso é uma força coletiva. Imagina muitas pessoas pensando a mesma coisa, hoje, amanhã, depois de amanhã, vários dias, várias semanas, vários meses, vários anos, várias décadas. Tá sempre ali, a pessoa tá quieta ali nos pensamentos dela, mas ela tá pensando, não tenho, não vai dar, não consigo, não posso, não tenho o suficiente, não há suficiente. Eu tenho medo que falte, pode ser que falte, eu tenho medo que falte. Qual que é o antídoto disso tudo? Não estamos aqui em breve, vamos abrir a turma do Caminho do Veneno aqui dentro das Artes Proibidas de Maria Magdalena.
Mas por enquanto estamos falando do caminho da riqueza. O que seria o oposto disso, gente? Qual que é o antídoto para essa escassez toda que nos consome e nos faz também a gente não ter coragem, não ter fé, não ter confiança, não ter esperança de dar o passo que justamente pode te libertar? Eu não estou falando que ele vai necessariamente, obrigatoriamente te libertar, porque assim, não é uma coisa que depende de mim, sabe? Eu tô aqui me colocando no meu lugar de sacerdotisa, de mulher medicina, de uma canalizadora, de uma oráculo, melhor dizendo, melhor do que a palavra canal, de uma pessoa que está trazendo uma força oracular, de uma nova visão, que é uma visão de muita cura, que traz liberdade, que traz a bem-aventurança, que traz a plenitude, que traz o prazer. Então eu estou dizendo assim, gente, vamos, venham! Existe esta outra realidade. Só que a maioria das pessoas não acredita que é possível, não acredita que isso é verdade, não acha que... eu entendo que vocês não acham que eu tô mentindo, mas eu entendo que muita gente acha que não é verdade para si. Que é verdade para a Márcia, mas não é verdade para mim isso daí. Então, eu tô aqui para conversar mais um pouco com vocês sobre isso. Porque assim, eu tenho uma comunidade VIP no WhatsApp. Se você não tá nessa comunidade VIP, depois, tá? Depois da live, que a gente não vai ficar muito tempo aqui hoje não. Mas depois da live você vai lá no meu link da bio e você entra na comunidade VIP, porque é lá que eu entrego o conteúdo mais quente. Ontem, olha só, a gente está fazendo o desafio da riqueza sacra, a preparação. O desafio vai começar amanhã. Então amanhã, penúltimo dia da lua minguante, pré-nova, pré-eclipse, pré-união sagrada, pré-conjunção de Sol com a Lua e a Terra, um alinhamento triplo ou melhor, Vênus. Vênus também está em Áries. Tá todo mundo em Áries, gente. E Áries é o símbolo, o signo da ignição, do fogo inicial, daquilo que começa, dos grandes começos. É a força de ação, é o masculino curado em ação, é o amor em ação, é a vida em ação. É o ano novo astrológico, começou, Áries está abrindo aí as portas. E o que a gente faz quando tem uma Lua, um Sol, Vênus e a Terra e outros em Áries? A gente ancora a energia e a gente sustenta e mantém essa energia trabalhando energeticamente em algo muito importante para as nossas vidas. O que nós estamos ancorando aqui? A riqueza sagrada, a riqueza sacra. E lá no meu grupo, que é a comunidade VIP, a gente fez uma pergunta ontem, que a pergunta foi, eu tô abaixada aqui que eu tô lendo, a pergunta foi assim, ó, gente, vejam bem. Tô compartilhando várias coisas lá, o depoimento das alunas, como vai funcionar o desafio da riqueza e tudo mais. Muito bem, a pergunta de ontem foi: qual aspecto você sente que ainda bloqueia a sua prosperidade? Então, eu tô fazendo essa pergunta para vocês que estão aqui assistindo essa live. E eu vou dar 4 opções. Ó, enquanto vocês vão entrando, me digam se vocês conhecem essa imagem aqui. Não parece Maria Madalena e Sara? Eu tenho uma outra delas aqui, do oráculo. Olha que lindas, as duas. Maravilhosas, né? Agora, essa daqui, gente, eu passei a minha infância inteira vendo essa imagem, sem nem imaginar que poderia ser Maria Madalena. Mas ela se chama Nossa Senhora Auxiliadora. Olha que rainha, olha só a coroa que ela tem.
E esta, pra mim, é uma menina, não é um menino. Mas vamos lá, vamos seguir aqui com a live, tá, gente? Eu vou fazer a pergunta para vocês e vocês vão responder, então. Pena que nem todo mundo entrou, né? Mas vamos lá. Quem tá aqui na live, por gentileza, responde para mim, tá? São 4 alternativas. Eu vou falar cada uma delas e aí você me diz o que você... Qual que é a sua principal opção? Vamos lá, a pergunta, eu vou ter que abrir aqui no meu outro telefone, só um instantinho. A pergunta é a seguinte. Um instante, achei. Achei nada, peraí. Pô, deu um pulo aqui. Meu celular não, a comunidade. Deixa eu abrir a pergunta. Então tá, vou voltar aqui, vocês estão aqui. O que aconteceu? A gente mandou uma pergunta para saber qual que era o principal motivo que a pessoa sentia que ainda não estava com o fluxo de prosperidade destravado. Vamos lá, Babi, qual que era a alternativa 1? Coloca aqui no comentário, então, que eu vou ler para todo mundo. Será que a Babi vai colocar a alternativa 1? Pronto. A pergunta é: qual aspecto você sente que bloqueia a sua prosperidade? São 4, tá? Prestem atenção, fiquem aqui só mais 5 minutos para vocês sintonizarem e me dizerem se vocês concordam com o que veio lá no grupo. 1. Dificuldade de sentir prazer sem culpa. Então eu estava falando que tem muita gente que quando é para sentir prazer, então aquilo que te dá prazer, a pessoa não consegue. Ela não consegue acessar o prazer porque ela se sente culpada. Eu não deveria estar me divertindo tanto, eu não deveria estar sentindo tanto prazer, eu não deveria estar gostando tanto. Tem muita gente que tem dificuldade de sentir prazer sem sentir culpa. Então, se esse é o seu caso, você vai digitar 1. A segunda, acredita que precisa trabalhar duro para ser próspera, ou seja, a pessoa não acredita que é possível você ser próspera sem se esforçar tanto. E aí eu vou deixar entre aspas, porque eu também não estou dizendo que a pessoa vai ficar deitada o dia inteiro, não vai fazer nada e vai ser próspera. Não é isso, mas é ter timing, ter o tempo para cada coisa, é saber trabalhar e é saber pausar. Eu também entrei muito forte nesse estudo nos últimos anos, estou aprendendo. Se você é uma pessoa que acredita que a única maneira de prosperar é ter que ralar, ter que dar duro, ter que trabalhar duro, não conseguir desfrutar, e se desfrutar ainda por cima sentir culpa, né? Então é a 2, tá? 3, vejam bem. Sente que a espiritualidade e o dinheiro não combina. Não combina, porque uma coisa é de Deus, é do divino, é do espiritual, e outra coisa é material. E matéria e espírito estão separados. Não são uma coisa só, não estão se relacionando o tempo inteiro, não estão aqui, ó, entrelaçados. Se você acha que a espiritualidade e o dinheiro não combinam porque cada um é uma coisa, coloca o 3, tá? E a última pergunta é: tem medo de não ser boa o suficiente para merecer a prosperidade? Ou seja, a pessoa acha que sim, a prosperidade existe, sim, tem muita gente próspera, mas eu não sou uma delas. Eu ainda não mereço ser próspera. Eu tenho muita coisa para resolver na minha vida, eu não consigo ainda alcançar essa prosperidade. Essa é a 4, tá? Qual que é a sua? Vamos ver. O pessoal vai escrever aqui, eu vou lendo para vocês. Então a gente tem 1, 1, 1, 3 e 1, 2.
Que mais, gente? Quero ver vocês que estão aqui na live. Escrever qual que é a sua, porque agora empatou. Alguém vai ter que desempatar. Ó, mais uma 1. Então, 1 é não posso, me sinto culpada de sentir prazer. A 2 é tenho que trabalhar, me esforçar muito para poder ter alguma coisa. A 3 é a espiritualidade não combina com o dinheiro. E a 4 é não sou boa o suficiente para merecer ser próspera. Muito bem, agora vocês colocaram várias, ó. Então a gente tem 1, 3, 2, 1, 4, 4, 2. 1, 3, 2, 4, 4, 2. Empatou a 2 e a 4, tá? Vamos falar com esse pool que a gente fez aqui. Lá no meu grupo, na comunidade VIP, o 4 ganhou assim, de lavada. Tipo, 15 4 e 3, 2. E quando eu vi isso, o que eu vi então? Que a grande maioria das pessoas que respondeu lá na enquete, na comunidade, acha que a pessoa, ela não merece. Ela acha que ela não merece, gente. Ela não merece ter dinheiro, não merece tá confortável, não merece ter uma vida próspera. Quer dizer, ela sabe que ela merece, mas tá aqui, ó, é uma ideia, não é uma coisa que ela sente. Eu mereço ser rica, eu mereço ser próspera, eu mereço abundância, eu mereço ter prazer, eu mereço trabalhar com menos esforço, eu mereço desfrutar da vida, eu mereço, né? Então, a grande maioria não sente que não merece, que é duro mesmo, que é difícil mesmo, que sempre foi assim, que todo mundo teve que ralar mesmo e vai continuar ralando, que dinheiro não cai no céu, não cai do céu, não nasce em árvore e não tem, é escasso mesmo, não adianta ficar falando um monte de coisa porque uau. Então, assim, quando eu vi essa resposta, eu compreendi que eu precisava conversar mais com vocês sobre tudo isso. Porque assim, o que muda uma realidade da outra realidade? Qual que é a diferença entre uma coisa e a outra coisa? A diferença é a escolha, gente. O que você escolhe? A diferença é que você, aí que está me ouvindo, tem o poder de escolha, tem um livre-arbítrio, é capaz de virar o seu leme e falar assim, eu vou por esse caminho, eu vou pelo caminho da abundância, eu vou pelo caminho da prosperidade, eu vou pelo caminho da riqueza. Eu já tô abundante, eu já tô rica, eu já tô... Sim e não. Aí é que tá. Justamente porque riqueza não é só sobre o dinheiro. É o dinheiro também, inclui o dinheiro. Não exclui e nem inclui, mas é muito maior. Então você pode olhar para você, juro para vocês, gente, hoje eu fui fazer uma aula de hidroginástica no clube. Aí aqui tá ali naquelas águas mornas, fazendo exercício, ai, tão maravilhoso que eu me abri um portal assim de conexão e eu comecei a olhar para tudo que eu via na minha volta e eu pensava assim, gente, como eu sou rica, olha isso, eu tô dentro de uma piscina aquecida, fazendo uma aula, que delícia. Aí eu olhei assim, gente, eu vim de carro pro clube, eu tenho um carro, um meio de transporte, que maravilha. Aí eu fui lá pagar o estacionamento, nossa, graças a Deus, a grande mãe, eu tenho dinheiro para pagar estacionamento. Eu começava a olhar e eu ainda pensei assim, nossa, eu tenho que falar isso para as mulheres, porque eu tenho como hábito ativar esse campo da gratidão. Quem tiver no desafio, a partir de amanhã, vai ver que a gente vai fazer isso também. Porque a gratidão, ela é uma porta
que está aqui dentro do nosso coração e que ela só abre para dentro. E quem tem essa chave somos nós. Então, se a gente ativa, abre essa porta da gratidão e começa a agradecer por tudo, 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 tudo. Tem um ponto que a gente chega, que a gente agradece, por incrível que pareça, até pela dificuldade, até pelo desafio, até pela desgraça. Porque graças a ela foi um portal para você chegar onde você chegou. Então eu sei que tem muita gente atravessando situações e momentos muito desafiadores. Eu não estou falando de uma maneira leviana, mas eu estou dizendo que chega um ponto na caminhada que muitas vezes, quando a gente consegue alcançar a gratidão, a lição está completa. Assim eu sinto, pratico já há décadas, há muitos anos mesmo, e vejo que isso acontece. Então, eu estava falando assim, eu preciso já estar vibrando na mais pura frequência da riqueza e da liberdade e da prosperidade, e eu falei sim e não. Então, sim, que por um lado a gente já é muito rico, somos ricas, temos saúde, temos a vida, temos tanta coisa para agradecer. Então, sim, você já é isso. Outra resposta: não, ainda não tenho tanto dinheiro assim no meu banco, por exemplo. Ainda não tenho um trabalho que me sustente completamente. Ainda não tenho um lugar meu para eu morar, por exemplo, né? Então essa é a parte do não. E aí o que eu quero te dizer sobre esses lugares que ainda não estão na máxima prosperidade na sua vida? Não importa. Não importa. Não importa onde você está. Não importa se você está endividada, não importa se você está vivendo um momento de muita escassez, de muita falta, não importa. O que importa é para onde a gente está indo. A gente não está olhando para trás. Nós olhamos para trás só para agradecer e abençoar as nossas ancestrais e receber toda a medicina que elas têm para nos entregar e todas as bênçãos. Os talentos, as coisas boas, isso sim a gente olha para trás, mas de resto, ficar repetindo o padrão, ficar de mãos dadas em lealdade com escolhas passadas desfavoráveis à vida, isso a gente não faz, muito pelo contrário, a gente quebra, corta, limpa e dissolve, menstrua essa história, porque agora é a hora de um novo modelo, de um novo sistema. Quem está implementando esse novo sistema? Somos nós, gente. Não é alguém que vai te falar assim, olha, a partir de agora venha fazer parte. Não, é você, dentro de você. Essa abundância, ela precisa ser gerada dentro da gente. Então, fazendo um apanhado de tudo que eu falei, amarrando tudo isso, a gente tem o registro dentro de nós de como é ser abundantes, prósperas, ricas, conexão com a natureza, conexão com esse fluxo da vida maravilhoso, com todas as forças que sustentam a nossa vida, que já são naturalmente abundantes. Então o sol, ele não economiza, não é mesmo? Ele não economiza em brilho, em força, em calor, em beleza. A lua não economiza, gente. Ela se entrega, nasce, morre, mingua, cresce. Ó, e detalhe, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu vi hoje. Eu vi uma matéria, mas eu vi muito en passant. Eu tava nesse momento aí que eu saí da minha aula, eu tava caminhando em direção ao meu carro, abri ali meu celular e apareceu uma matéria assim: este eclipse vai poder se ver os chifres da lua em alguns lugares do mundo. E esse chifre da lua, que fique muito claro que tudo que é feminino foi demonizado, então não tem nada a ver com nada chifrudo de conotação inferior e má, não é nada disso. Mas antigamente, quando não tinha luz elétrica, antes do patriarcado, o que aconteceu, gente? Quando a lua nasceu, tinha momentos da lua crescente que ela formava esses chifres, porque o desenho da lua, ele é esse desenho da lua que está crescendo. E essa era uma manifestação da deusa. E vai acontecer daqui 2 dias.
num dia que tá tudo alinhado no portal do equinócio. O equinócio já é o equilíbrio, já é igual, dia e noite igual. Isso traz uma força para nossa vida, um momento de união sagrada. E ainda por cima tá Sol, tá Lua, tá Terra, tá Vênus, tá tudo alinhado em Áries, eclipse, ano novo astrológico, equinócio. E nós vamos estar fazendo o quê? A gente vai estar ativando a nossa riqueza. Então não importa como você tá para fazer isso, importa o seu sim, o seu desejo, a sua vontade. E por isso que eu criei esse desafio com um valor, um preço, um ticket, um valor de troca muito reduzido, de 200 e poucos reais. Você pode pagar em 12 vezes de 20 e poucos reais. Não tem, assim, o dinheiro não é uma desculpa para vocês não entrarem nesse desafio. Mas como eu vi lá na enquete que muita gente acha que não merece, que não é suficiente, que não é boa o suficiente para estar nesse grupo, eu entendi que tá faltando aí uma permissão, né? Então eu vim aqui dizer o seguinte, mulheres, a permissão está dada. Sabe quem que deu essa permissão para nós? Sabe quem que tá te abençoando? Quem que tá falando, vai minha filha, vai, só vai, entra nessa e segue esse fluxo porque vai dar bom. São as suas ancestrais. É a sua mãe, a sua avó, a sua bisavó, a sua trisavó que não teve escolha. Elas não tiveram escolha. Não existia uma maneira delas romperem com essa bolha gigante e grossa que é essa dominação patriarcal. Elas tiveram que engolir a seco, elas tiveram que se silenciar, elas tiveram que se contentar com muito pouco. Elas não tinham escolha, não tinha duas opções para elas, só tinha uma. Então elas estão assim, vai minha filha, vai, só vai mulher, vai fazer a tua vida, vai brilhar por nós. A gente não podia, não teve condições, agora é a sua vez. Vai ser o que você deseja ser, vai viver a tua verdade. Vai pro mundo, vai por nós. Você está representando a todas nós. E quem é que não quer ver o filho ou a filha bem de vida? Se você é mãe, você sabe do que eu estou falando. Qual que é o maior desejo da mãe? Ver seus filhos, seus bichos bem de vida. Ver que a pessoa tá curtindo. Vai ter dificuldade? Vai, faz parte. Mas não é só o perrengue, não é só a dificuldade, entende? Só que muita gente tá viciada na dificuldade. Tem muita gente que está viciada na dificuldade, que não conseguiu ainda romper. Então vem pro desafio. Vem pro desafio 7 dias de riqueza sacra de Maria Magdalena. Venha romper com esses contratos invisíveis. Uma das minhas alunas ontem também, ela pediu para eu falar mais sobre essa questão das crenças. Exatamente o que eu tô falando agora, do merecimento. Porque a gente já fez contratos para quem acredita em outras vidas. E quem tem um chamado forte da espiritualidade, de Maria Madalena, de Mãe Maria e de tantas outras figuras, e Yeshua, provavelmente já teve uma vida ligada a isso. E teve muitas vidas que a gente sofreu muito, a gente foi perseguida mesmo. Fomos mortas na fogueira, fomos torturadas. Então a gente tem uma memória que está dentro de nós também, que é uma memória de dor, que acha e que entende que talvez seja mais seguro, seja melhor se encolher, se esconder, se proteger, porque não é seguro estar aqui. E o que a gente está trazendo agora é justamente, olha,
A Sharon Bertrand falou assim outro dia: minha professora, eu tô vendo que a Monisha chegou aqui. Salve, minha linda, querida. Monisha vai dar aula para nós também, gente. Uma sacerdotisa maravilhosa, artista, perdão. A Sharon falou assim: não tem nenhuma coisa mais egoísta neste momento do que você não trabalhar na sua prosperidade. Porque o que está em jogo não é só você como indivíduo. Está em jogo uma geração, uma cultura e o legado. O que nós vamos deixar depois que a gente for embora daqui? Qual que é o legado que a gente vai deixar? A gente vai deixar um legado de mais violência, mais destruição, mais miséria? Ou a gente vai deixar um legado de poder feminino, de força, de riqueza, de equilíbrio, de realização? Eu sei, o que eu sei é que quando chega o fim da vida, que a gente inevitavelmente vai fazer uma análise de como foi a nossa vida, vai ser tão maravilhoso a gente olhar para trás e sentir assim, a missão foi cumprida. Eu cumpri a minha missão, eu vim aqui e realizei o que eu tinha para realizar aqui, nesses poucos anos da minha vida humana. A missão está cumprida, a missão foi realizada, a missão foi feita. E para quem está se sentindo com pouca coragem, com pouca permissão, com pouca coragem de dar esse passo, adentrar, fazer parte do desafio e tudo mais, eu digo para vocês que quem está aqui conectada com o meu campo, com o campo da escola, com os ensinos que eu trago, tem muita coragem, gente, porque a gente já passou por muita coisa, já passamos por muita coisa e estamos aqui, renascidas. E agora é o nosso momento, agora é o nosso tempo de brilhar, agora é agora, aqui ó, eclipse, equinócio. E digo mais para vocês também, o Emerson tá aqui em casa hoje, o Emerson trabalha aqui na escola, membro muito querido aqui da nossa equipe. Ele me lembrou, tá aqui na live, né, Emerson? Ele me lembrou que esse eclipse que vai acontecer no sábado, ele tá fechando uma série de eclipses que aconteceram nos últimos 2 anos, desde 2023, nesse eixo Áries-Libra. E o primeiro deles aconteceu em outubro de 23, foi um eclipse solar em Libra. Só que Libra, o eixo de Libra é com Áries, né? Cada um é um polo. E agora está fechando com o eclipse solar em Áries. Vocês querem saber o que eu estava fazendo no dia do eclipse solar em Libra, que começou esta estação de eclipses? Pois, gente, pasmem, eu estava canalizando o decreto de prosperidade de Maria Magdalena, que vocês recebem na jornada do desafio de 7 dias. Então, vejam como tá tudo alinhado. Eu comecei a canalizar esse material todo de prosperidade em 2023, em outubro, no eclipse. E agora está encerrando um ciclo, eclipse solar em Áries. E a gente vai estar fazendo o quê? Ancorando a nossa riqueza sacra. Então, mulheres, eu quero dizer o seguinte para vocês. Pode ser aterrorizante você dar um passo de se abrir para a possibilidade de você ser mais próspera, viver mais na abundância, duvidar menos, ser menos insegura, ter mais coragem, de você se sentir plena, se sentir viva, sentir que você está vivendo a sua missão, o seu propósito, a sua verdade.
Pode ser assustador isso. Mas não deveria ser o contrário? Não deveria ser assustador você viver abusada, você viver violentada, você viver silenciada, você viver sempre apertada, faltando, com medo, se apequenando, se escondendo, se protegendo? Não deveria ser pior isso do que você viver o seu brilho, a sua beleza, os seus talentos, a sua medicina, a sua arte? Você se colocar no mundo como uma encantadora, como uma mulher de medicina, que inclusive ancora, tem um papel fundamental para outras pessoas da sua comunidade. Você não está sozinha. Pois então, a gente tem que aprender a dar esse passo. E é aquela velha história, tá com medo? Vai com medo. Não tem o que fazer, gente. Não tem como a gente crescer sem se arriscar. Mas eu vou até dizer uma coisa para vocês. Quando você compra o desafio da riqueza sacra pelo link que a gente está enviando para vocês no direct, você tem 7 dias de garantia. Você pode pedir reembolso durante 7 dias, porque é um produto digital. E todos os produtos digitais, por lei, eles precisam ter 7 dias de garantia. Então você pode até comprar, fazer todo o desafio. Se você vê que não funciona para você, pede o reembolso, entendeu? Porque é isso. Tô até desafiando vocês aqui, dando uma cutucadinha para vocês virem fazer. Olha o que a Monique escreveu. Como que seria se nós fôssemos vistas, prósperas, generosas, soberanas e abundantes? Como que seria, gente? Vamos pensar. Dinheiro na mão das mulheres. Dinheiro na mão das mulheres. A mulher de ventre desperto, de coração aberto, que está alinhada com a sua verdade, que está enraizada na terra. Essa mulher medicina, que já está se abrindo, florescendo, voltando a sentir prazer sem culpa, que já entendeu que não precisa se matar, de se sacrificar, de ser tudo pesado, doído, difícil, duro, que aprendeu a receber, que aprendeu a viver na leveza, na abundância, no fluxo do dinheiro. Como que seria viver numa sociedade assim? A minha visão é que eu enxergo uma coisa muito clara para mim, é entender assim, vamos falar de acho que não pode falar essa palavra aqui no Instagram, mas vamos pensar, se a mulher tiver dinheiro na mão, que ela for capaz de influenciar, de ditar algumas regras também. Nossa, é uma revolução que vai acontecer. Só que a gente precisa de cada uma que tá aqui nessa live, entende? A gente precisa de muitas pessoas para se disporem, se voluntariarem de serem as ancoradoras desse movimento. Me digam aí se faz sentido para vocês que eu falei até agora. Faz sentido? Isso faz sentido para vocês? Me digam. Quero saber. Quero ver se alguém manda aqui uma mensagem nos comentários para a gente fazer uma conversa, então. Então, eu desejo que vocês que estão aqui escutem esse chamado e que venham. A gente vai... Tem alguém que está aqui na live que vai participar do desafio? Fala para mim. Aumentou minha coragem. Que bom!
Que bom, Minaxi. Não tem lugar melhor para a gente estar, para ganhar mais coragem do que quando o Sol e a Lua estão em Áries. É a melhor época do ano. O Sol e a Lua estão em Áries. Muita força, muita força. Áries é coragem pura. Signo de fogo, de iniciação, dos começos. Então agora é a hora. Agora é a hora para vocês virem. Ah, sim, tava com um pouco brilho aqui meu telefone, gente. Então eu quero deixar aqui meu convite. Venham participar do desafio de 7 dias que começa amanhã. Riqueza Sacra. Desejo que vocês sintam esse chamado aí no coração de vocês. Sintam que tem muita medicina chegando, revolucionária, transformadora, de a gente dar um salto quântico nesta vida aqui. E eu desejo que vocês adentrem nesse portal. Esse portal da Riqueza Sacra, ele é um portal inicial, ele é iniciático, né? Ele sempre é iniciático, mas ele é inicial, entende? É um início. É um primeiro raio ali da manhã, algo para te despertar, para te trazer consciência, para você também trabalhar um pouco no seu campo, limpar seus medos, suas crenças, suas dores. Então ele é um primeiro passo e eu desejo muito que vocês venham. Olha, Maria Lúcia falou, o que você falou sobre nossas ancestrais que não tiveram escolhas, cada vez entendo mais a minha mãe. Já estou no desafio. Aê, bem-vinda! Pois é, gente, falando em mãe, eu fiz um workshop no sábado, a gente fez um pote de prosperidade, foi muito legal. E eu falei isso, na verdade saiu da minha boca, eu acho que foi um desabafo que eu fiz ali, vou reproduzir aqui para vocês. Eu estava falando que na época da minha mãe, uma geração atrás, ela não teve escolha. Ela não tinha como, ela não tinha o que fazer ali na situação que ela estava, de conflitos ali com meu pai. Eles tinham uma relação de muito amor, mas de também muito machismo, sabe? Desrespeito, humilhação, aconteceu muita coisa ali. Então, a minha mãe, ela viu que ela não tinha para onde ir, ela não tinha saída. Sabe o que ela escolheu fazer? Ela escolheu morrer. Ela foi embora. Ela foi embora muito cedo, com 59 anos, ela foi embora, porque ela não tinha mais. Ela não via, ela não tinha essa perspectiva. Porque eu falei isso no workshop. Se ela fosse rica, milionária, poderosa, gente, ela ia refazer a vida dela, sabe? Não precisava morrer, entendeu? Só que deve ter sido muito desesperador para ela. Ela viu as filhas crescendo e ela estava num lugar muito desconfortável, de não aguentar, de tanta dor emocional. Então, hoje, a gente não precisa repetir essa história, a gente pode escolher diferente, a gente pode co-criar uma vida de relacionamentos saudáveis, de amor, viver ao lado de alguém que a gente ama, que a gente gosta, que a gente é bem tratada, que a gente é respeitada. Isso é uma delícia, viver um relacionamento assim. Mas muita gente não pôde viver isso. Então, que a gente possa aumentar essa nossa permissão, perceber que nós, só de estarmos vivas, merecemos o melhor, que já merecemos o que a gente, essa abundância toda, esse prazer de viver. A gente já merece isso só por estar aqui, ter nascido, não precisa de mais nada, só precisa existir para merecer. E aí a gente compreende que a gente está meio bloqueada, tem toda essa história aí, esses 10 mil anos, que não é muita coisa no escopo geral das coisas, mas que para nós é
Para quem tem uma vida humana aí de 80 anos, por exemplo, 10 mil é bastante coisa, né? Só que a gente não tá sozinha. Então vou deixar aqui o meu recado. Gratidão por vocês terem entrado aqui. Eu desejo que vocês venham participar do desafio de riqueza sacra. A gente vai começar amanhã. E eu tô muito animada. Vai ser incrível. Gratidão por quem já deu o seu sim e tá colocando essa confiança aí perante esse altar de Madalena. Eu quero muito que vocês tenham resultados assim fantásticos, que nem os que eu vivi. Ó, a Monisha falou, hora de reclamar, clamar de volta toda a beleza, força e poesia que nós já somos. E a Maria Lúcia falou, minha mãe também, com 55 anos, a tristeza tomou conta. Pois é, aí dá câncer de pulmão, né? Tem muito a ver com a tristeza. A minha mãe teve. Então, vamos nos amar o suficiente para a gente não ficar nesses lugares. Vamos escolher a nossa vida, nosso amor, a nossa beleza, a nossa força, a nossa plenitude, a nossa riqueza. Certo? Um beijo para vocês, gratidão, sintam-se abraçadas e até a próxima. Boa noite, queridas.